Selic para poder coordenar a implantação desse novo plano, que passou a se chamar Plano Real, e que está aí há 25 anos, né? Graças a Deus, com alguns percalços, mas nada que pudesse abalar o próprio plano. E quando entra o Plano Real, a atividade, o PIB, né? Ele vai crescer em torno de 5% ao ano. Então, você vê, você sai de um percentual negativo para um positivo muito fraco, e você vê como que nós caímos, né, de 94 para cá. Porque com todos os problemas inerentes ao governo Dilma e Temer, nós fechamos 2019 com um crescimento de 1% e comemoramos. Comemoramos porque nós saímos de uma recessão que nos últimos 3 anos praticamente a gente não tinha crescido nada. Pelo contrário. Então, nós chegamos a comemorar esse 2019. E quando nós achávamos que 2020 poderia suplantar 2019, vem a pandemia, e aí nós começamos a trabalhar com a perspectiva de queda da ordem de 10%, porque as economias desenvolvidas que integram o G20, né, tiveram perdas, quedas superior a 10%. Inglaterra, Japão, a Inglaterra, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, quer dizer, esse pessoal todo que integra, vamos dizer assim, está dentro do G20, mas fica ali entre os 8 primeiros, eles tiveram queda brutal no PIB. E eu imaginava, pela própria desorganização da economia brasileira, que nós perderíamos de 10 para cima, porque se eles caíram 10, por que nós íamos cair menos de 10, né? Mas nós estamos fechando, ainda não saiu as estatísticas oficiais, né, de 2020, mas a expectativa de queda vai de 4 a 4,5%. Então, se em 2019 nós crescemos 1 ponto e comemoramos, 2020 nós temos que comemorar uma queda menor, porque era para ser uma queda muito maior, né? E o que ajudou? Basicamente o auxílio emergencial, que criou uma situação para que pessoas que estavam totalmente fora da atividade de consumo, né, pudessem ter uma renda melhor do que elas tinham na informalidade. E com isso, melhorou substancialmente o consumo no Brasil nesse ano de 2020, com um auxílio emergencial de abril a outubro de R$ 600 e depois até dezembro de R$ 300, né? E agora fica a grande pergunta: a partir de janeiro não tem mais auxílio emergencial. Então, aquela história. Quem combatia o governo, porque tinha dado um auxílio de 600, que era pouco, porque nos Estados Unidos era 1.200, e depois passou para 300, e o pessoal combateu, porque era 600 e ficou para 300, e agora não tem nada mais. Então, agora que nós vamos ver realmente se a economia brasileira está em recuperação ou não. Porque essa movimentação aí desses 350, 400 bilhões de reais que adentraram os cofres públicos em 2020, eles não se sustentam em 2021, 2022, 2023, ou seja, o governo chegou no limite. O governo está com um déficit superior a 800 bilhões, só não está com um déficit de 1 trilhão porque usou parte do recurso do Banco Central para cobrir, em parte, o déficit do Tesouro. Então, está aí com um déficit em torno de 800 a 900 bilhões de reais, né? Um outro ponto que ajudou, em parte, o governo a ter recursos, mesmo que numa situação de dificuldade, foi a taxa Selic, ao longo de 2009, caminhar de 7% para 2%. Quer dizer, a economia em juros é muito grande. Então, de certa forma, isso também foi muito positivo para a economia, né? Então, assim, estou falando isso para comparar
o atual com o período que ainda nós estamos estudando. Então, quando lá, no governo Collor, com toda a dificuldade imposta pelo confisco, uma queda brutal da atividade industrial superior a 12%. Ainda se cresceu 1,2%, né? Em 2019, saindo de um processo de recessão, nós crescemos 1%. E em 2020 não vamos crescer nada. Pelo contrário, vamos cair 4%, mas temos que pôr a mão para o céu, porque economias muito melhores do que a nossa caíram 10, 12, 15, 20%. Então, é uma realidade nua e crua, né? Nua e crua. E nesse período do Itamar, alguns ajustes foram feitos na economia que foram fundamental para que o Plano Real, ele, ao ser criado numa metodologia diferente das moedas anteriores, né, para que ele fosse um sucesso. E tudo isso aconteceu no período Itamar. E nós, economistas, alunos, nós sempre falamos do Plano Real olhando para o Fernando Henrique. O Itamar ficou injustiçado nesse processo. A gente lembra do Itamar só quando a gente lembra que ele obrigou, teoricamente, ou pediu, né, de forma mais enfática, para que a Volkswagen ressuscitasse o Volks, que tinha sido um carro eminentemente popular nas décadas de 60, 70, 80 e 90, mas que a versão nova do Fusca, com motor a água e tal, já era na faixa de superior a 30 mil reais, jamais seria de consumo popular. Então, ele foi para cima da Volkswagen para que a Volkswagen ela reeditasse o Volks antigo, o Fusca antigo. Meu primeiro carro foi um Fusca. Eu ganhei esse carro em 84, se não me engano, 84, 86. Ele foi tão importante para mim que eu lembro a quilometragem que eu ganhei o carro. Quer dizer, hoje, já tem muito tempo, eu sempre tenho carro zero, né? Mas quando eu ganhei esse carro, acho que em 84, 80, um negócio assim. Eu sei que a quilometragem do meu carro era 41.642 quilômetros. Pensa bem, um motor refrigerado a ar, quer dizer, isso teria que longevidade, né? E eu fui com esse Fusca até 130 mil quilômetros. Eu fiz como é que fala? Retifiquei ele uma vez e consegui chegar a ele até 130 mil quilômetros. Era um Fusquinha invocado, era um Fusquinha branco, eu rebaixei ele para os rodinhos de Brasília. Aquela época a juventude nossa era essa. Volantinho de fórmula, pegar o estranho lá, o freio de mão, cortar, todo invocado o Fusca. Mas era Fusca, né? Era Fusca refrigerada a ar. Então, complicado. Então, o que se lembra do Itamar nesse período é a questão do retorno do Fusca. E toda a glória, né? Toda a glória ficou para Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda na época do Itamar e que bolou junto com outros economistas, Pércio Arida, Pedro Lara Rezende, etc., o Plano Real. Então, eu separei aqui uns pontos que foram importantes aí nesse período Collor e Itamar, que foram fundamentais aí para que depois o Plano Real ele se consolidasse da forma que acabou acontecendo. Então, um dos pontos foi o chamado superávit operacional, ou seja, uma receita menos despesa. A gente chama de superávit primário aí, é receita menos despesa, exceto juros. E quando a gente coloca juros, aí já é superávit ou déficit nominal. Não é primário mais. Primário é só receita menos despesa. Houve também uma redução da dívida líquida do setor público. Isso foi positivo, porque quanto menor a dívida, menor a necessidade de financiamento do setor público e, consequentemente, menor
pode ser a taxa de juros Selic, que norteia toda a economia, que nesse período representava 100% dos contratos no Brasil. Hoje representa 40%, e já ainda é forte, mas naquela época representava 100%. Então, obter superávit, ou ter equilíbrio fiscal, reduzir a dívida líquida do setor público em relação ao PIB é um grande feito, porque isso sinalizava positivamente para você, principalmente, ter taxas de juros menores. Pagando menos juros, você teria mais investimentos, principalmente em infraestrutura, que são muito importantes para qualquer governo. Além de modernizar a estrutura, ainda cria emprego para as pessoas, porque se tem uma coisa positiva na construção civil, é a geração de empregos. Também nesse período se aprofundou o processo das reformas econômicas, né? Nós temos reformas estruturais para serem feitas, mas que vêm sendo arrastadas e procrastinadas ao longo dos governos, porque ninguém quer pôr a mão na cumbuca. Os caras acenam com a possibilidade de fazer a reforma tributária, de fazer a reforma administrativa, de fazer uma reforma financeira, quer dizer, lança a ideia, joga isso para o Congresso, cria uma discussão lá, mas no final não é para colocar em pauta, porque isso vai bater de frente, principalmente com os estados. Por exemplo, uma reforma tributária, como nós estamos discutindo hoje no Congresso. Lá tem a 4519, a PEC 4519, tem a 11019, que foram as duas que melhor se mantiveram dentro do interesse maior do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está saindo na próxima legislatura. Mas ele, mais do que ninguém, quer porque quer, antes de deixar a presidência, que eu acho difícil, aprovar a reforma tributária, sendo a PEC 45110. Para refrescar a memória de vocês, o que essa PEC propõe? Ela propõe criar um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços, que começaria zerado e pegaria todos os impostos que nós temos e, num prazo de 10 anos, essas alíquotas vão caindo e, automaticamente, o IBS, a alíquota dele vai subindo. Ao final, nós devemos chegar numa carga tributária entre 26% e 30% do PIB. Hoje nós temos uma de 36%. Quer dizer, vai diminuir pouco, mas não deixa de manter uma carga excessivamente alta, porque, para mim, professor Júlio Pascoal, a carga tributária não poderia passar de 20%. Nós tínhamos que ter, sim, um investimento na ordem de 25%, de 30%, de 35%, e não como nós estamos agora, com a carga tributária de 35% a 36% do PIB e uma taxa de investimento de 16% que se arrasta ao longo dos anos. Então, isso não aumenta porque nós temos uma carga tributária excessivamente alta, tá? Então, essas reformas, elas são importantes, mas o governo, ele acaba trabalhando de uma forma errada, porque vamos imaginar, para mim fazer uma reforma no setor público, né, que seria uma reforma administrativa, a primeira coisa que tinha que acontecer era eu saber quanto me custa o Estado. Quanto custa a manutenção e os investimentos do Estado brasileiro? Eu preciso saber quanto custa para mim poder fazer uma reforma administrativa para que eu obtenha recursos para poder bancar o setor público. Então, vir com uma reforma tributária primeiro do que uma reforma administrativa é simplesmente enxugar gelo. Enxugar gelo, gastar dinheiro, fazer mídia, projetar pessoas e não dar absolutamente nada como tem sido nos últimos anos. Um outro ponto extremamente positivo para mim ter uma reforma tributária é eu olhar para o Brasil. Eu preciso olhar para o Brasil. O Brasil não é São Paulo
e Rio Grande do Sul. O Brasil não é sul e sudeste. Mas na cabeça do Bernardo Api, que elaborou a PEC 45/19, dos economistas que elaboraram a 110/19, na cabeça do Rodrigo Maia, na cabeça do Paulo Guedes, Brasil é São Paulo, é região sul e sudeste. Norte, nordeste e centro-oeste é periferia para produzir insumo para alimentar o setor industrial da região sul e sudeste. E não é por aí. Não é por aí. Nós podemos até produzir commodities, mas nós podemos produzir carro também. Nós podemos produzir peças também. Nós podemos ter produção química também. Nós não podemos ficar só plantando soja, plantando milho, plantando cana, plantando café e exportando basicamente matéria-prima para as indústrias de bens e serviços intermediários e bens de capital. Então, uma economia que se preze, ela tem que ser diversificada. Ela tem que ter agro, ela tem que ter mineração, se ela tem mineração, ela tem que ter metal mecânica, ela tem que ter serviço, ela tem que ter intermediação financeira, ela tem que ter prestação de serviço, tem que ter varejo, tem que ter atacado, ela tem que ter um conjunto de situações para que ela possa ser positiva. Você não pode fazer igual o David Ricardo defendeu, que cada país, cada região, cada cidade vai produzir só o que ele tem em vantagem comparativa. Aonde entra a inovação nesse processo? A inovação muda a inovação, muda a vantagem comparativa. Goiás, de 1970, de quando ele começou Goiás, até 1970, produziu o quê? Arroz de sequeiro, feijão, mandioca, quiabo, jiló, isso aí. Hoje nós produzimos o quê? Milho, cana, soja, trigo. Onde? No Cerrado. Mas Cerrado, em 1970, não produzia nada, porque a terra era ácida, não produzia nada. Mas quando inovou, colocou, fez correção de nível, entrou com adubação, fez inovação tecnológica, o que virou o Cerrado? Virou o celeiro do país. Então, quer dizer, você não pode... Eu sou de uma região lá em Catalão, eu sou de Catalão, e tem uma região em Catalão que chama Santo Antônio do Rio Verde, que hoje é o celeiro de Catalão. Planta soja, planta milho, planta cana, planta trigo, planta fruta, planta tudo. E de primeiro, os caras que ganhavam a terra lá de herança, dava para os outros porque não produzia nada, porque queria produzir em cima de terra ácida sem correção. Então, depois que teve o processo de inovação tecnológica no Cerrado, mudou a concepção. Você foi plantar lá em Rondônia, plantar em Cuiabá, plantar no Mato Grosso, etc, etc. Então, essa transformação é fundamental. É fundamental. Então, o que acontece? Na PEC 45, que é que sobreviveu lá dentro do Congresso, tem esse ponto de reduzir os impostos e aumentar o IBS, ficando, teoricamente, até 6% mais baixo, mas se não fizer a reforma administrativa, volta para 36%. Então é muito mais fácil aumentar a carga tributária do que cair. Tem um ponto lá que arrebenta o norte, nordeste e centro-oeste. O quê? Você pegar a tributação hoje, que é mista, você tributa a produção e o destino, ou seja, a produção e o consumo, e transformar ela só você passar a tributar só no consumo, ou seja, só no destino. Ao fazer isso, você tira condições dos estados, das regiões norte, nordeste e centro-oeste, de promover políticas fiscais, de políticas de desenvolvimento regional, ancoradas em incentivos e benefícios fiscais, porque você dá o incentivo na produção, não é no consumo. E se isso acontecer, se essa bendita PEC for aprovada, todo esse processo de desconcentração que nós vivenciamos na economia brasileira, praticamente de 1930 até 1983, vai haver o quê? Uma reversão dessa
dessa situação para as cidades médias dos estados mais ricos. Ou seja, Goiás, que já atingiu um patamar de industrialização um pouco além do agro, vai voltar para o patamar anterior. Por quê? Porque Goiás não é um estado consumidor. Ou seja, nós somos 7 milhões de goianos para mais de 20 milhões, mais de 30 milhões de paulistas. Então, qualquer empresário que tem um mínimo de consciência e que o mercado dele não é basicamente Goiás, ele vai querer ficar onde? Lá, no mercado consumidor potencial. E não aqui, para produzir aqui e sem nenhum diferencial de frete para poder levar o produto para outro mercado. Então, se acabar com incentivo e benefício fiscal, Anápolis vai entrar num retrocesso econômico que não tem tamanho. A paralisação total dos laboratórios, da CAOA e de todas as outras empresas que não têm Anápolis e Goiás como seu mercado consumidor, e sim as regiões sul e sudeste do país e fora do país. Porque simplesmente não se sustenta. Não se sustenta. E eu vejo muito aluno fazendo monografia, muito professor defendendo a extinção dos incentivos fiscais, porque gera guerra fiscal. Grande conversa fiada, né? Grande conversa. Que guerra fiscal? Não tem guerra fiscal, tem concorrência entre estados, entre municípios, entre pessoas, que é próprio do sistema capitalista. Ó, não quer ter concorrência, tem que ir para o comunista. Concorrência faz parte do contexto do sistema capitalista. Por que tem estados que atraem empresas e estados que perdem empresa? Porque a política de incentivo dos que atraem é melhor do que os que perdem. A Ford está fechando as portas do Brasil. Agora, quem quiser andar de Ford vai ter que ter carro importado. Eu sempre andei de Ford, vou ter que mudar de marca, né? Porque carro importado tem o custo da importação que chega aqui muito caro, né? Então, esse cenário que nós temos hoje, ele precisa ser muito bem estudado para a gente não fazer besteira. Porque no âmbito de uma pandemia, com possibilidade de lockdown novamente, porque lá na Inglaterra, lá na Espanha, lá na Itália já está fazendo isso, que é um povo organizado, um povo milenar, uma cultura diferente da nossa, porque nós achamos que o que sara a Covid-19 é a ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina, que já foi provado por cientistas que não muda nada no quadro. Se fosse assim, não precisava gastar bilhões de dólares para produzir a Coronavac, nem a Pfizer, nem a Moderna, nem aquela outra lá da Oxford lá, porque a azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina ia resolver o problema do mundo. Tá? Então, quer dizer, não é por aí. Não é por aí. Né? Não é por aí. Então, o brasileiro ele precisa mudar um pouco a concepção, sabe? Parar de aceitar tudo e parar de repetir tudo. É tipo papagaio. É o que o outro lá falou, então vamos fazer aqui. Então, o Brasil hoje está vivendo uma situação crítica. Crítica. Porque nós precisamos crescer o nosso PIB para atender as demandas que são crescentes. E para crescer o PIB, a gente tem que ter o quê? Principalmente, crédito. O que segurou, em parte, a queda em 4% do PIB? Crédito. Crédito barato. Mas, mesmo assim, não foram todas as empresas que pegaram.
tendo em vista as garantias que você tem que dar. Então, você tem que ter um mix aí de crédito, de incentivos, né, de juros menores, de carga tributária menor, para você fazer com que essa capacidade produtiva ela retorne e seja otimizada, e não da forma que nós estamos atualmente. Mas, mesmo com tudo isso, né, mesmo com tudo isso, quer dizer, o cenário que nós carregamos de 2019 para cá foi um crescimento de 1%, que para nós foi monumental, e lá atrás foi horrível, porque não tinha, principalmente, liquidez para poder fazer com que as empresas produzissem, né? Bom, voltando lá, e ainda dentro dos destaques do governo Collor e Itamar, mais basicamente no Itamar, além dessa discussão das reformas, e aí isso, nesse ponto, o Collor tem um papel fundamental, ele errou no confisco, errou na corrupção, mas ele teve a coragem de falar aos quatro cantos que os nossos carros eram carroças, que as nossas geladeiras eram monstrengos, que tudo era ruim nesse país, na década de 90. Comparado com os dos países desenvolvidos, as coisas nossas eram horríveis. Então, aí começou com ele um processo de quê? De abertura comercial. E a abertura comercial implica em quê? Em concorrência. E aí, para se manter aberto dentro desse processo, o que as empresas tinham que fazer? Inovar, melhorar a produtividade, mudar o conceito de produção, de gestão, para poder concorrer com as empresas que vinham concorrer com elas. Da mesma forma que nós íamos lá fora, naquilo que a gente era bom, concorrer com eles, eles vinham aqui concorrer conosco. Então, a abertura comercial, ela tirou os empresários da situação inercial de fazer a mesmice que era ruim. A mesmice que era ruim. O símbolo daquela época era o Fusca. O símbolo daquela época era o Fusca, para você ter uma ideia, né? Aí você tinha um Corcel 2, meia boca, aí você tinha um TL, tinha uma Brasília. Eu dirigia esses carros tudo, Deus me livre. Deus me livre. Uma Brasília, o motor da Brasília era no porta-mala. Aquilo era um barulho ensurdecedor no seu ouvido. Brasília, Variante, TL, Fusca, Corcelzinho da década de 70, Opala, o melhorzinho era o Opala Commodoro, mas também gastava uma tonelada de gasolina. Maverick, só de se olhar para ele, o tanque já baixava. Então, quer dizer, era horrível os carros, horríveis. E o Collor, então, ao abrir a economia, ele forçou as empresas que aqui estavam mudar o conceito de produção e passar a produzir aquilo que produzia lá fora. E hoje virou o que virou, né? Carro que roda aqui, uma Land Rover, roda lá nos Estados Unidos, roda lá na Alemanha, roda na Inglaterra. Você está vendo filme, o filme que você está vendo, o filme novo, os carros que estão rodando lá são os mesmos que estão rodando aqui. Ou porque fabrica aqui, ou porque importou, favoreceu a importação. Então, assim, mudou o conceito de desenvolvimento no país. Então, essa abertura comercial foi fundamental. Um outro ponto que aconteceu também nesse período, a liberalização financeira, que foi bloqueada praticamente na entrada dos anos 70, com a regulamentação, o fechamento das operações financeiras. Praticamente você só podia financiar no Brasil através dos bancos comerciais. Então, essas grandes empresas, essas grandes corporações, que o dinheiro dos bancos comerciais não dá para alimentá-las, não podia vir para cá, porque aqui tinha o setor financeiro era fechado. Um outro ponto positivo que teve nesse período, né, e que não teve nos períodos do Sarney, principalmente, e do Collor, do início do Collor, foi o quê? Foi o retorno do fluxo de recursos externos
que acabou sendo, teoricamente, fechado a torneira lá atrás, na moratória, onde o Brasil teve essa triste ação de fazer a moratória, né, ao invés de cortar a despesa na carne e pagar os juros da dívida, fez uma moratória e criou uma insegurança mundial contra o país. E acabou prejudicando aí durante, basicamente, 14 anos da história econômica no Brasil. E um outro ponto muito importante também, que começou lá na década de 90 e que aprofundou aí sim com o Fernando Henrique, foi a mudança do papel do Estado. De um Estado interventor, um Estado empresário, corrupto, perdulário, para um Estado regulador, que continua ainda corrupto, continua perdulário, porque na regulação dá ênfase aos cartéis, aos monopólios, às grandes corporações. Então, ainda precisa mexer. Aí, nesse ponto, esse governo atual do Bolsonaro, apesar das bobagens que ele fala, de alguns erros que ele tem, que são crassos, ele tem enfrentado essas oligarquias, esses monstrengos que nós temos no Brasil, como o STF, né, o próprio Congresso. O Congresso é uma casa do povo? É uma casa do povo. Só que o único que não é representado lá é o povo, porque lá se representa o capital, representa quem os elege. Porque quem chegou lá, 90% dos deputados federais e dos senadores que estão lá, 90%, chegou porque usou dinheiro de empresa. E quando eu me elejo por uma empresa, eu vou representar ela, não vou representar o povo. Ou chegou pelo dinheiro da empresa, ou chegou pelo dinheiro da igreja. Então, o cara representa a igreja. Se indiretamente ele representando a igreja, ele representar o fiel, tudo bem. Mas ele tem satisfação, não é com o povo, não, é com a igreja. A igreja que deu dinheiro para ele comprar o voto do infeliz que vende o voto por gasolina, para poder botar o adesivo, né? Por cesta básica, e vai. Eu já falei 500 vezes isso, né? Então, esses caras que estão lá, a grande maioria deles representam grandes corporações que botaram dinheiro neles para comprar o voto daqueles que não sabem o valor do voto. E o que é pior, tem gente que está na universidade e vendeu o voto também. Tem gente que está na universidade para pôr o adesivo, pegou o vale gasolina. Isso é que é pior ainda. Isso é de matar. Isso é de matar. Isso é a mesma coisa de um professor igual eu vender o voto. Mas isso acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil. Por isso que nós temos governos que nós merecemos. Que nós não sabemos votar. Ninguém deve votar para olhar para o próprio umbigo. A gente deve votar no projeto. No projeto para o município, para o estado e para o país. Ah, não tem projeto, então vota em branco. Mas não votar porque o cara deu a gasolina para pôr. Quer dizer, o cara que tem moto, ele tem moto de janeiro até setembro. Quando tem até de janeiro até setembro, ele põe gasolina na moto dele. Quando chega na hora da eleição, se o cara não der o dinheiro para ele poder botar a gasolina, ele não vota. Quer dizer, é uma manada, né? É uma manada, na verdade. Ninguém mais correto do que aquela música do Evidade Gado, Povo Marcado, Povo Feliz. Esse é o Brasil. Agora, o pior é gente da universidade tá marcado também e tá andando igual gado, um atrás do outro, para poder pegar a benécia de político malandro que não tem compromisso com o povo e tem compromisso com o corporativismo. Por isso é que nós estamos do jeito que nós estamos. Por isso. Aí entra um doido lá, igual o Bolsonaro, para poder combater a corrupção, porque a corrupção ela foi extremada nos governos de esquerda. E aí a solução foi o Bolsonaro, que é um cara que desdenha da Covid-19, que despreza o vírus, que não coordenou o combate da Covid, como todos os outros chefes de Estado coordenaram.
E por isso é que já morreu 200 mil pessoas no Brasil. E se não chegar essa bendita dessa vacina, vai morrer mais. E aí, o que é a discussão hoje no Brasil? Ah, eu não vou tomar Coronavac, não, porque foi a China que criou o vírus, então eu vou botar. Quer dizer, isso é de uma burrice que não tem tamanho. Eu tenho 58 anos. Eu devo ter tomado N vacinas na minha vida. Eu nunca perguntei a origem da vacina. Agora, você vai nas redes sociais e todos vocês que frequentam a rede social, os caras estão falando que não, eu não vou tomar vacina porque a vacina veio da China. Não, eu não vou tomar vacina porque demora 5 anos para fazer uma vacina e fez em 1 ano. Fez em 1 ano porque está morrendo a população do mundo. Ué. Pessoas que estão nas universidades falam isso. Aí como é que vocês querem que o cara que mora num conjunto de casa lá na periferia de Anápolis, de Goiânia, não vai falar isso? Se os formadores de opinião fazem essas colocações estúpidas. Então, aí alguém aí pode estar pensando, por que o Júlio está falando de economia e de política? Porque as duas caminham numa linha tênue. As bobagens da política refletem na economia. E as besteiras da economia refletem na queda dos poderosos da política. Se existe uma ciência que não tem como dissociar da política, é a economia. Então, quem não gosta de política não pode fazer economia. O cara pode até não candidatar, mas ele não pode falar, eu não gosto de política. Porque o cara que é economista e fala que não gosta de política, ele não sabe nada do que ele vai fazer quando ele formar. De vez em quando eu tenho que desabafar, sabe? Eu fico vendo assim, tanta serenidade nesse meio nosso acadêmico, e as pessoas vão deixando as coisas acontecerem. Assim, ah, é? Aconteceu isso? Ah, mesmo? Ou então a pessoa está ovacionando ainda o Muro de Berlim. É de duas uma, né? Ou está no mundo da Lua, ou ainda acha que a saída é o Muro de Berlim. Então, fazendo esse desabafo, né? Para quê? Para dizer que esse conjunto de ações tomadas pelo Collor e depois pelo Itamar foram fundamentais para a construção do Plano Real. Fundamentais. E que criaram as condições para que o Plano Real pudesse estar na condição que está. O Joab colocou ali, ó, mínimo 10 mil pessoas desempregadas se isso ocorrer. Põe mais de 10 mil, mais de 10 mil, mais de 10 mil. A economia de Anápolis está baseada em quê? Está baseada na indústria farmacêutica, nos grandes atacadistas, na parte de aproveitamento do setor alimentício, do setor de bebidas, né? E também da metal mecânica. Quer dizer, acabar com o incentivo fiscal é simplesmente fechar Goiás, Norte e Nordeste e mandar tudo para São Paulo. Então, pelo amor de Deus, quem for fazer monografia falando dos impactos dos incentivos e benefícios fiscais, não cai na bobagem de dizer que dá incentivo, cai a arrecadação, não. Quanto mais incentivo você der, mais vai aumentar a arrecadação, porque mais as empresas vão venderem, que elas vão engolir mercados que não são só aqui. E o ICMS, ele incide sobre o produto. Ele não está fora, não. A mesma coisa o ISS sobre o serviço. Então, defender, deixa eu ver aqui, estou considerando que algumas poucas empresas saírem de Anápolis. Só a Teuto e a Geolab é praticamente... mas vai sair todas, né, Joab? Porque o mercado consumidor do medicamento genérico não é Goiás. Pode até ser 7 milhões. E os outros? E os outros estados? Que tem muito mais gente. Então, entre ficar
aqui vai ficar em Campinas, vai ficar em outros lugares aí, não vai ficar em São Paulo, por quê? Por causa das chamadas deseconomias de aglomeração. É enchente, estava vendo agora lá, não pode chover que inunda São Paulo inteiro. É enchente, é valorização imobiliária, é falta de recurso material, é falta de recurso humano, quer dizer, uma valorização imobiliária excessiva, que tudo isso encarece o setor produtivo, né? Mas os caras vão para onde? Vão para cidades médias, que circunvizinham a capital paulista, né? E a mesma coisa do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, enfim. Então, enquanto nós não voltarmos a ter uma política nacional comandada pelo governo federal de desenvolvimento que nós tivemos de 1930 até 1983, com o PSI, com o tripé, com o PAEG, com o primeiro PND, com o segundo PND e todas essas derivações deles, nós não podemos abrir mão de uma política de incentivo e benefício fiscal. Eu falei isso na matéria de domingo do jornal Opção, discutindo o regime de recuperação fiscal. Se vocês entrarem lá no jornal Opção, vocês vão ver a minha fala lá. E lá eu dou a saída para o governo, porque eu sou um cara que eu critico, mas eu gosto de mostrar a saída. Talvez por essa razão os caras venham atrás de mim, para me falar. Porque agora o Goiás agora vai entrar no regime de recuperação fiscal. Por que vai entrar? Por que não entrou lá atrás, quando o governador Caiado fez todo o esforço no sentido? Porque não tinha uma relação receita, uma relação dívida-receita superior a 100%. O antigo plano de recuperação fiscal, que o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul aderiu, mas que acabou não cumprindo, você só poderia entrar se a relação dívida-receita fosse de 100% para cima. Goiás, naquele momento, era em torno de 83%. Por quê? Porque fazia uma contabilidade criativa, né, que separava o encargo social da folha líquida de pagamento. Então, fazia essa separação e não batia lá em cima. Quando o Caiado entrou e juntou as duas, foi para 90%. Mas mesmo com 90% não dava para entrar no plano de recuperação fiscal. Então, teve que entrar lá no Congresso, fazer uma flexibilização na lei de recuperação fiscal para permitir que o Estado de Goiás agora pudesse aderir ao regime de recuperação fiscal. Só que aí vem o problema do Paulo Guedes, que é um liberal, que quer um Estado pequenininho, um Estado que só cuide da educação, da saúde e da segurança, ele não quer mais nada do Estado. Ele não quer esse Estado que está aí. Por isso que ele defende a privatização. Para quê? Para que esse Estado seja menos dependente de financiamento do setor público. E aí, para que esses estados possam entrar no plano de recuperação fiscal, o que ele quer? Ele quer uma contrapartida. Qual que é a contrapartida que ele quer? A redução da política de incentivos fiscais dos governos. Só que o Caiado, quando entrou no governo, lá atrás, ele fez uma CPI dos incentivos e fez um ajuste no produzir, porque ele pegou o Protege, que é o fundo que banca todos os programas sociais do governo, Bolsa Universitária, Renda Cidadã, Jovem Cidadão, essa coisa toda. Quem banca isso são as empresas. As empresas que bancam em cima dos incentivos que elas recebem. Então, antes do Caiado, se recolhia 5% para poder bancar os programas sociais, do fomentar e do produzir. Depois do Caiado foi para 15%, que era para ser temporário e depois firmou em 15%. Aí o que ele fez? Ele criou o Pro Goiás dentro do âmbito dos incentivos fiscais, através de créditos outorgados, que é diferente dos incentivos, certo? Pôs uma contribuição do Protege de 10%,
para cair para 6, enquanto que no fomentar e no produzir era assim que foi para 15 e a tendência é ir mais para cima. Então, o que eu disse lá na matéria? Que a única forma do governo de Goiás atender a exigência do ministro Paulo Guedes é aumentar o percentual do fundo protege do fomentar e do produzir, que hoje está em 15, passar, por exemplo, a 25. Então ele está reduzindo em 10% o incentivo fiscal. Aí o que vai acontecer? Esses empresários que estão no produzir e estão no fomentar e vão ter que dar uma contribuição de 25% para o Protege, eles vão migrar naturalmente, como fez as empresas no Plano Real, né, deixando o cruzado novo e indo para o RV sem nenhuma pressão. Ou seja, eles vão migrar naturalmente para o Pro Goiás e vão ficar com o Protege de 10 para chegar em 6, ao invés de estar em 15 e ir para 25. Essa é a única forma do governo atender o Paulo Guedes sem tirar a empresa de Goiás. Porque se ele não atuar em cima do Protege, as empresas vão embora. Porque ele vai aumentar a carga tributária e elas não vão ter como permanecer aqui. Esse é um ponto. Outro ponto é fazer uma reforma administrativa pior do que ele já fez. Isso significa o quê? Mais gente na rua. Mais gente na rua é mais gente desempregada, é menos consumo, é menos investimento, é menos a economia girando. Então, a situação do Estado ela é deplorável. E se ele não entrar no regime de recuperação fiscal, aí o que vai acontecer? Você não pode viver de liminar a vida inteira. A liminar do Gilmar Mendes é que está dando para o governo de Goiás o direito de não pagar os juros da dívida. Que lá atrás, em 1997, quando o Maguito fez o ajuste, era 19% de juros da Receita. Depois, no período Marconi, com Zé Simão, Ana Carla, etc., caiu para 13%. E hoje não dá para ser 13%. Então, a Cristiane Schmidt ela vai ter que reduzir isso para quê? Para um patamar mais próximo à Selic, coisa de 5%, de 6%. Senão o Estado não dá conta de pagar. Não, o Estado não dá conta de pagar. Então, você tem que ter mecanismos para mexer no tamanho do Estado que não interrompa uma política de desenvolvimento regional que vem dando certo no país, nem em Goiás, né, no país. Porque todos os estados, de maneira geral, têm programas de incentivos e benefícios fiscais. E qual que é a lógica disso? Neutralizar o excesso de carga tributária que tem no país, que hoje está em 36% do PIB. Então, nós só vamos ter uma economia que vai crescer sustentavelmente, eu já estou falando de Brasil, se a carga tributária for menor, se os juros Selic for mantidos menores, se nós tivermos uma política de crédito, certo? Tivermos uma política de crédito, e se nós reduzirmos essa carga tributária. Fora daí nós não vamos em lugar nenhum. Então, aprovar uma PEC 45, quem de vocês aí que está fazendo algum estudo e está defendendo a PEC 45, Zé Ló pode rever o pensamento, que a PEC 45 arrebenta com Goiás, arrebenta com o Centro-Oeste, arrebenta com o Norte, arrebenta com o Nordeste. Entendeu? Então, você tem que primeiro conhecer o tamanho do Estado, que é a reforma administrativa, para depois você fazer uma reforma tributária. E a reforma tributária tem que ser aquela reforma que amplia a base de contribuição e reduz o percentual de contribuição. Mas para todo mundo, não é para alguns. E ela jamais pode deixar de tributar a produção, a origem, e tributar só o consumo. Porque a desigualdade no Brasil ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Vai haver o quê? Uma reconcentração de riqueza nas regiões sul e sudeste do país. Tudo que foi feito de 60 para cá, positivamente para Goiás, para Mato Grosso do Sul, para o Pará, para o Amazonas, para a Bahia, para o Sergipe, para Alagoas, para Pará, vai perder. Por quê? Porque a riqueza vai voltar para São Paulo.
Se não voltar para a capital, vai voltar o Estado. Então, é nesse contexto de dificuldade que o real foi concebido, e para ele se manter ao longo do tempo, você tem que fazer alguns ajustes. Ora nos juros, ora nos impostos, ora no governo, enfim. Então, assim, um ponto para a gente encerrar essa discussão dos planos que deram errado com o plano que deu certo. Além de tudo isso que eu falei, a grande diferença, a grande diferença é na concepção da indexação, né? Que os outros planos tinham diárias em todos os contratos, e o Plano Real tem em alguns contratos. Mas o que diferenciava, basicamente, os outros planos do Plano Real? A liquidez. A liquidez. No Plano Real, nós tínhamos liquidez. Nos outros planos, não. Nos outros planos, não. Tinha o fluxo de capital externo, ele foi interrompido, que é muito dinheiro. Tanto é que o Paulo Guedes hoje, ele tá trabalhando a formação do PIB, não é em cima do gasto da família, nem do governo que já está atolado. É no diferencial entre exportações e importações. Por isso é que o dólar saiu do patamar de 4 e pouco, foi para 5, e ele pode ir para 6, mas para 4 ele não volta. Por quê? Porque ele está usando a desvalorização do real frente ao dólar para trazer dinheiro para o país no momento que a economia está engatinhando. Se ele cortar isso, uma economia que tem uma queda de 5% em pleno 2021 não atende às demandas da população. Então ele está fazendo o quê? Ele está jogando com o setor externo para compensar o que está faltando no setor interno. Então o Plano Real ele foi concebido dentro de uma situação em que não dava mais para continuar errando e buscava-se a estabilização. E ele veio através de quê? Quer dizer, através de um mecanismo diferente dos demais. Mecanismo diferente dos demais, por quê? Porque todos os demais, você emitia uma portaria da noite para o dia e cortava zero e mudava e obrigava as pessoas a fazer isso e aquilo. No Plano Real, não. Se criou a Unidade Referencial de Valor, URV. Lá atrás nós já tínhamos tido a ORTN, né? Poderia ter sido com a ORTN, mas lá atrás cometeram erros que vocês apresentaram para mim, que eu coloquei para vocês, que acabaram não deixando com que a ORTN fosse a URV. Então se criou a URV, mas não se extinguiu o Cruzado Novo. O Cruzado Novo, ele absorveu toda a inflação no período de março até julho. Foi quando a URV transformou em real e o Cruzado Novo ele foi engolido pela própria inflação. Então, quando se criou o Plano Real, um ponto que foi importantíssimo para que o Plano Real desse certo foi a abertura comercial, porque foi através das importações de bens similares ao que se produzia internamente e que estavam excessivamente caros que o governo conseguiu fazer com que esses produtos tivessem redução de preço para poder melhorar o poder aquisitivo das pessoas e automaticamente começar a estabilizar a economia. Então, a abertura comercial nós devemos a quem? Ao Collor. Foi corrupto? Foi, mas pelo menos fez alguma coisa que presta. Quer dizer, abriu a economia, mexeu, obrigou os caras a mexerem na produtividade, na inovação, para poder concorrer, e abriu, desregulamentou o mercado financeiro brasileiro para que os fluxos de capital pudessem adentrar novamente o país depois da moratória. Então, hoje, quem financia as grandes obras
Não é o capital dos bancos comerciais, são os capitais dos grandes fundos de pensão, dos fundos previdenciários, de outros fundos de investimento. É esse povo que banca as grandes corporações mundiais. Não é banco comercial. Banco comercial financia quem? Nós, pequeno empresário, micro e pequeno empresário. Mesmo assim, basicamente, eles buscam as agências de fomento em função de taxas menores, de menos operações casadas e etc. e tal. Certo? Então, assim, eu fiz de fazer esse resuminho aí do plano do período Collor do Itamar, para vocês terem uma noção, vamos dizer assim, quem foi o presidente que criou o Plano Real? Itamar Franco. Porque o ministro, ele integra um governo. O ministro não é mais importante que o presidente, não. O ministro Paulo Guedes integra o governo do presidente Bolsonaro. Aquilo que acontecer na economia, o Paulo Guedes é o assessor na área econômica, mas isso tem que reverberar em quem? No presidente da República. Agora, o Plano Real, porque o ministro Fernando Henrique conduziu esse processo e depois virou presidente, os brasileiros, quando falam em Plano Real, você não lembra do Itamar, você lembra do Fernando Henrique. Quer dizer, o Fernando Henrique teve o mérito? Teve o mérito, ele era o ministro, ele trouxe as pessoas, né? Trouxe as melhores cabeças para poder montar o plano. Tudo bem. Mas isso tem que ser dividido com o Itamar. E não como o pai do Plano Real ser apenas o Fernando Henrique Cardoso. Está errado. Só que antes de entrar praticamente no real, eu quero fazer aqui em números umas comparações para vocês verem o salto que foi, vamos dizer assim, do governo Collor para o governo Itamar. Quem quer falar aí? Alguém mexeu no microfone? Pega água pra mim, aqui no copo do Botafogo. Não, o Pedro é que me deu. Não vai fazer isso não. Pega lá pra mim. Bom, já que ninguém quer falar, então na página 489 desse livro aqui, ó, tem a tabela 17.2. O que essa tabela mostra? Na verdade, o quadro mostra. O quadro a seguir busca resumir e destacar as principais medidas de cada plano e podem se verificar as diferenças entre eles. Então, se você pega aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, depois, se for o caso, eu posso tirar a foto e mandar para vocês. Você pega aqui, ó, 1990, 1991 e 92 foi o período Collor. E 93 e 94 foi o período Itamar. Então, no caso aqui, 1990, vou falar as variáveis aqui, como é que estava. Em 1990, o PIB foi de menos 4,35. O PIB industrial, menos 8,18. O PIB agropecuário, que sustentou agora a economia brasileira através do agronegócio aqui, que cresceu 18% no primeiro semestre, nesse período aqui, o PIB agropecuário foi menos 3,72. Pode ir lá, pode ir lá. Hã? É minha filha me dando trabalho aqui. Então, o PIB agropecuário foi menos 3,72 ao ano. O PIB de serviço em 1990, lembrando aí do confisco, né? Foi menos 0,76. O PIB em relação à formação bruta de capital fixo, ou seja, a relação investimento-PIB, foi menos 10,90. O PIB consumo nem não tem aqui. Consumo do governo também não tem. A formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, em percentuais, foi 0,15. E a produção industrial, segundo o IBGE, foi em 1990, caiu menos 17,22%.
O IGPDI, que media a inflação na época, a inflação em 1990 foi 1.216,97. O IPCA foi 1.620,97. E a taxa de câmbio teve uma valorização de 2.308,87, ou seja, foi o que a moeda do período desvalorizou. Do Thomas? Ah. Então, 1990 foi esse desastre, né? 1991, ainda no período Collor, vamos ver o que aconteceu. O PIB cresceu 1,03, ou seja, melhorou bastante, né? Ele tinha caído menos 4,35, em 91 foi 1,03. O PIB industrial tinha caído em 90, menos 8, em 91 foi 0,26. O PIB agropecuário em 90, que foi de menos 3,72, em 91 foi 1,37. O PIB do setor de serviços, que em 90 caiu 0,76%, em 1991 cresceu 0,33%. O PIB, formação bruta de capital fixo, que foi menos 10,90 em 90, foi 8,96 em 91. O PIB, o consumo das famílias aqui, já foi menos 0,10. O consumo do governo aumentou os gastos do governo em 2,33, contra nada. E a formação bruta de capital fixo, que antes era 0,15, passou para 0,16. E a produção industrial, que em 1990 tinha caído menos 17,22%, ela foi de menos 1,85%. A inflação, medida pelo IGPDI 90, que foi 1.216,67, caiu para 496,71. O IPCA tinha sido 1.620,97, caiu para 472,70. E a taxa de câmbio tinha desvalorizado 2.308%, já teve uma desvalorização de 497,87. E o último ano do Collor, que deveria ser melhor, aí em função da corrupção, do impeachment e todo aquele problema, o que aconteceu? O PIB, que tinha sido 1,03 em 91, caiu para menos 0,47 em 92. O PIB industrial, que tinha sido 0,26 em 91, caiu menos 4,01%. O PIB agropecuário, que tinha sido 1,37, aí ele foi em 92, 5,44. Por quê? Porque investiu em tecnologia, melhorou, começou a melhorar a questão do cerrado, a produção, e aí o agronegócio auxiliou nas contas públicas daquele ano. Foi o dado mais positivo aqui. Depois o PIB do setor de serviços, que era 0,33 em 91, passou para 0,76 em 92. A formação, o PIB, formação bruta de capital fixo, que tinha sido 8,96 em 91, foi menos 8,57 em 92. O consumo, que foi menos 10, menos 0,10, foi menos 0,65. Consumo das famílias. O consumo do governo foi positivo, porque em 91 ele tinha sido 2,33, em 92 ele foi 2,84. Ou seja, o governo teve que gastar mais, né, para poder segurar o crescimento do produto. E a formação bruta de capital fixo em porcentagem foi 0,14. Foi 0,14. Ou seja, 14%. Né? A produção industrial, segundo o IBGE, foi 7,70. Quer dizer, em 91 tinha sido menos 1,85, em 92 foi 7,70. Quer dizer, houve uma recuperação aí da produção industrial no final do governo, porque também já não estava mais com confisco.
o IGPDI, que tinha caído para 496,71 com o confisco, sem o confisco ele voltou para 167,17. O IPCA, que tinha ido para 472,70, foi para 119,10. E a taxa de câmbio sofreu uma variação de 1.860,003. Não, bobagem. 1.011,40. Então, isso foi o governo Collor. Com o governo Itamar Franco, que foi 93 e 94, o que aconteceu? O PIB cresceu 4,67, a produção industrial, quer dizer, o PIB em 92 tinha sido de menos 0,47, passou em 93 para 4,67. O PIB industrial, que tinha sido menos 4,01, foi para 8,06. O PIB agropecuário caiu, tinha sido 5,44, foi para 0,99. O PIB do setor de serviços melhorou, que em 92 era 0,76, foi para 3,16. O PIB, formação bruta de capital fixo, que era em 92 menos 8,57, foi para 14,28. O consumo das famílias saiu de menos 0,65 para 4,54, porque melhorou o poder aquisitivo, né? Foi melhorando o poder aquisitivo. Mas ainda não tinha o plano real, porque o plano real é 4. Aqui já deu uma melhorada. Que mais? O PIB do consumo do governo tinha sido 2,84, foi 2,31 em 93. A formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, que tinha sido de 0,14, foi para 0,15. E a produção industrial, que tinha sido em 92 7,70, ela foi para 8,51. O IGPDI, em 1993, foi para 2.851,40 a inflação. O IPCA, 2.477,15. E a taxa de câmbio sofreu uma desvalorização de 1.860,03. Aí vem 94, né? Aí vem 94 e o PIB saiu de 4,67 para 5,33. O industrial de 8,06 para 8,05. O PIB agropecuário de 0,99 para 7,44. O setor de serviços de 3,16 para 4,02. PIB formação de capital, bruta de capital fixo saiu de 14,28 para 13,03, caiu um pouquinho. Consumo das famílias já passou de 4,54 para 7,44. Consumo do governo diminuiu, que aí houve um ajuste fiscal, né? 0,15 para 0,16. E a produção industrial foi para 17,70. 17,70. Aí o IGPDI foi 908,01. O IPCA 916,46 e a taxa de câmbio 1.882,36. E a média disso aqui, a média, ficou da seguinte forma: o PIB 1,24, o PIB industrial 0,84, PIB agropecuário 2,30, o de serviço 1,50, o PIB formação bruta de capital fixo 3,36, o PIB do consumo das famílias 2,81, do governo 1,95, a formação bruta de capital fixo ficou em 15% e a produção industrial caiu também na média, né? Foi de 2,97. O IGPDI ainda bateu em 1.328, o IPCA 1.321 e a taxa de câmbio 1.502,11. Então, essa recuperação da economia com o Plano Real, ela foi gradativa, ela foi lenta, mas ela foi consistente. Por quê? Porque o Plano Real ele tem 3 pilares que são
fundamentais. Equilíbrio fiscal, taxas de câmbio flutuante e metas de inflação. Se nós olharmos hoje os três têm intervenção aí, né? Porque o equilíbrio fiscal, nós estamos com déficit em função da pandemia, que se não fosse a pandemia, nós estaríamos com superávit, porque a projeção do PIB, a projeção do déficit fiscal para 2020 era 40,2 bilhões, nós pegamos em 2019 156, então o ministro Paulo Guedes deu uma baixada constante, aí com a pandemia nós subimos para 800 bilhões, né? A taxa de câmbio, ela é flutuante? Ela não é pura, porque o Banco Central de vez em quando dá uma interferidinha lá para evitar um choque maior, atua no mercado futuro, como eu falei para vocês. Então, não deixa de dar uma mexidinha, né? E as metas de inflação nós estamos batendo. Esse ano foi o que aproximou mais da meta, que é 4,5, foi 4,25 pelo IPCA. Mas a meta é 4,25, mas você pode ir até 6. Então, nós estamos dentro do centro da meta. Tá? Tem uns outros indicadores aqui, só para vocês verem aqui, os indicadores fiscais. No período de 90, 92 e 93, as necessidades de financiamento do setor público de caráter nominal. Em 90 era 30,15%, em 91, 26,75%, em 92 45,75%. Olha o tanto que aumentou o gasto do governo. De 93 foi de 64,83, ou seja, o governo continuou gastando. Em 93, né, 64,83. Em 94 foi de 26,97. Que mais? A carga tributária. Ela, em 92, ela era 29,60. Em 93, ela foi 24,43. Em 94, ela foi 24,96. Não, 90, 91, 92. Não. Em 90, ela foi 29,60. Em 91, 24,43. Em 92, 24,96. Em 93, ela já foi 25,30. Em 94, ela foi 27,90. E hoje ela é 36%. Tá. Então é isso aí. Isso aqui que eu discuti com vocês está na página 488 e 489 e 490 desse livro aí do Toneto Júnior. Bom, até agora, de tudo que nós falamos, quem está com dúvida? Ou eu estou bom demais para explicar, ou vocês estão muito com medo de falar, porque ninguém fala nada. Professor, eu gostei do apanhado histórico que você fez. Eu achei muito eu não sabia esse negócio do Itamar, acredita? A gente já estudou tantas vezes história e sempre acha que é FHC. Pois é, tá vendo? Como é que é uma injustiça contra o presidente Itamar? Quer dizer, ele foi o pai do Plano Real. Quer dizer, ele pôs o ministro certo na hora certa, né? E o ministro foi competente, tanto é que virou presidente da República. Eis a questão. Mas todo mundo, ao que fala em Plano Real, lembra do FHC. E, quer dizer, o Fernando Henrique tem seus méritos, porque foi o ministro que deu as condições para que isso acontecesse. Agora, o presidente é o Itamar, né?
Aí, do jeito que aconteceu no Brasil, o ministro foi mais importante que o presidente. Era como se as coisas positivas que acontecessem agora nesse governo do Bolsonaro, que sobressaísse o Paulo Guedes e o Bolsonaro ficasse para trás. Então, não é por aí, né? Não é por aí. Deixa eu ver aqui mais que eu posso comentar com vocês aqui. Eu queria que vocês dessem uma lida. Vocês estão tendo acesso a esse livro meu, ou vocês estão estudando em outro livro? Como é que, como é que tá isso aí? Apesar que outro livro também tem as mesmas coisas. Esse livro tem na biblioteca virtual, professor. Ah, é? Então, ótimo. Beleza. Então, vocês vão fazer um favor para mim. Vocês vão dar uma lida para a aula que vem. Deixa eu ver aqui o negócio. Vocês vão ler aqui, ó, da página 488 até a página 492, que é isso aqui que eu falei. Aí depois nós vamos entrar na parte do plano real do Fernando Henrique. Deixa eu ver aqui. Um negócio bom para ler também é o capítulo 19. Foi o que eu falei hoje aqui, um pouco, desse retorno do fluxo de capitais para o país. O título do capítulo 19 é Brasil e o fluxo de capitais, dívida externa, sua crise e reinserção nos anos 90. Então é interessante também dar uma lida aqui, porque o item 19.1 é endividamento externo no período militar. A crise da dívida externa. Depois você tem aqui transformações no mercado financeiro internacional, abertura financeira e reinserção no fluxo voluntário de recursos. Tem um outro título aqui, que é vocês vão ler esse capítulo 19 também, tá? Para a aula que vem. Vai dar uma lida no capítulo 19. Nesse da página 488 a 492. E aí, na aula que vem, nós vamos entrar na construção do plano real. Né? Professor, a página 488 está no capítulo 19 ou são coisas distintas? São distintas. Esse está no capítulo 18, parece. Deixa eu ver aqui. 488, ele vai estar no capítulo. Vai estar na parte 4 das transformações econômicas mundiais e as reformas liberais no Brasil. Ele vai estar no final desse capítulo até. Não, mas aqui, gente, já. Eu tô com a. Eu fico sentado, meu pé fica querendo inchar. Deixa eu mexer com ele aqui para cá. Esse negócio da globalização financeira, eu já falei. Então seria. Vocês vão ler o capítulo 19, que é para ver essa questão do retorno do fluxo de capital. Depois eu quero que vocês dêem uma olhada nisso aqui. Deixa eu achar aqui. Eu tava mexendo com isso aqui agora.
Eu perdi. Aí. Ah, aqui. Vocês vão ler o restante do 18, que é esse da página 488 até a página 492, que é isso que eu falei hoje, certo? Vocês vão ler o 19 para vocês verem como que se deu esse processo de desregulamentação financeira e os fluxos de capitais, eles passaram a vir para o Brasil. E aí vocês vão ler o 23, que vai ser da nossa aula que vem, que é o governo Fernando Henrique Cardoso, para a gente começar aí a ver a engenharia do Plano Real, entendeu? Quer dizer, ele começou lá em 94, mas ele aprofundou com o Fernando Henrique. Um dos pontos importantes que o Fernando Henrique fez foi assim extremamente criticado porque fez foi o chamado PROER, né? O programa de recuperação dos bancos. E quando ele fez isso, ele foi extremamente criticado. E esse ajuste que ele deu nos bancos foi fundamental para que o país pudesse, lá na frente, na crise financeira internacional, que houve aquela quebra dos bancos de Nova York, depois a coisa foi para a Europa, foi para a Ásia, enfim, o Brasil não ter tido problema nesse sentido. Justamente por quê? Porque tinha saneado o setor financeiro no período Fernando Henrique. Então, assim, Fernando Henrique tem muitos méritos. Para mim, o grande demérito dele foi instituir a reeleição e usando um mecanismo similar ao mensalão. Se ele não tivesse instituído essa reeleição e que desse margem para tanta corrupção no Brasil, que começou com ele, né? Mas naquela época não tinha a Operação Lava Jato, então ele safou do processo. Ele teria saído melhor. Porque o primeiro governo do Fernando Henrique foi muito bom, o segundo foi um arraso. Isso normalmente, com muita exceção, o segundo mandato, seja ele de prefeito, de governador, de presidente da República, normalmente o segundo mandato é uma porcaria. O primeiro, sim, ele esforça para cumprir com tudo aquilo que foi acordado com a população no período eleitoral. Mas o segundo tende a ser de relaxamento. É interessante isso. São raríssimos os segundos mandatos que de fato trazem um crescimento para o país, certo? Então nós vamos ver isso aí na aula que vem. Como hoje é a primeira aula, né? Para não ser muito assim, muito exigente, mas já sendo, vocês vão, porque essa parte que vocês vão ler do 480, da página 488 a 492 é em cima dessa aula que eu dei hoje. Então vocês já têm uma noção, né? Vocês vão ler para pegar mais conteúdo, porque por mais que eu fale, eu não falo exatamente tudo que está aqui no livro. Aí depois vocês vão lá no capítulo 19 entender o retorno do fluxo de capital, certo? Que foi muito importante para a sequência da nossa economia. E aí, para a aula que vem, né? Vocês vão ler o capítulo 23, que é o governo Fernando Henrique Cardoso. Aí já é ele como presidente da República, resgatando o Plano Real concebido no período Itamar, e que foi fundamental para a vitória do Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique só ganhou a eleição, o primeiro mandato dele, em função do Plano Real. O Plano Real é que deu sustentação para ele ganhar a eleição. E que foi concebido no governo Itamar com ele ministro. Mas não interessa. Foi no governo do Itamar.
né? E aí nós vamos estudar a concepção do, 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 do real, né? Quer dizer, o que foi utilizado aqui, ó, nesse capítulo 23, você tem um item aqui, ó, o primeiro mandato de Fernando Henrique, 1995, 1998. Depois você vai ter um outro item aqui, que, que vai chamar o quê? Ah, basicamente é esse item mesmo, ele é grande aqui. Aí tem a crise, fala aqui da crise asiática, vai falar do Sistema Brasileiro de Defesa do Comércio, aí depois tem o segundo mandato do FHC, aí tem as crises, né? A crise asiática foi a primeira, depois veio a crise russa, né? Aí veio o segundo mandato dele e acrescentou pouca coisa, mas foi manutenção do tripé e das metas de inflação. É isso aí. Vai falar basicamente do tripé, que assim a política macroeconômica passou a basear-se no seguinte tripé de consistência macroeconômica: metas de inflação, taxa de câmbio flutuante e metas de superávit primário ou equilíbrio fiscal, que é a mesma coisa. Né? Lá atrás, ó, lá em 1998, já se pensava numa reforma previdenciária. E ela veio de fato acontecer agora. E aqui tem os indicadores que a gente vai tratar. Esse capítulo vai demandar de vocês uma leiturinha maior. Ele começa ali na página. Começa na página. Na página 593 e vai até a página 635. Mas tem muita tabela também e tal. No final não é tanta coisa assim para ler, não. Mas é importante ler, porque eu, ao dar a aula, eu faço um resumão, né? E é interessante que vocês peguem aí a parte mais detalhada da coisa. Deixa eu ver quem está presente aqui. Hoje são 11, né? 11 de janeiro. Tudo mudou, né? Até a aula em janeiro. O ano passado desse ano foi diferente de tudo. Então vamos lá. Joab, Presente. Jander, tá caladinho. Felipe, Presente, professor. esse Felipe é Felipe o quê? Felipe Lima. Felipe Lima. Felipe Lima. João Vitor. Eu tô aqui. João Vitor. Lucas Henrique. Lucas Henrique. Sim, tô aqui presente. Tyler Cavalcante. Tô aqui, professor. Tyler Cavalcante. Kennedy. Kennedy. Presente. Beleza. Eliane. Presente. Eliane.
Agora, quem eu não estou vendo, não está aparecendo aqui. Quem mais está aí? Simara. Mara, Amanda. Amanda. Tem mais alguém? Bom, então o Jander não respondeu, né? Lembra que eu falei que. Ele respondeu lá no chat, professor. Ah, Isso. é mesmo. Aqui, ó. Presente, professor. Então, beleza. São Joab, hein, Joab? Ai, ai. Então é isso aí. Então vamos botar aqui uma revisão dos governos Fernando Collor e Tamar Franco. Então, para a aula que vem, eu mandei vocês lerem da 488 a 492, né? Para estar nesse resumão aí. Falei para vocês lerem o capítulo 19 e o capítulo 23. É bom a gente ver essa estruturação do plano real, para depois que tiver toda essa base formada, a gente voltar para a discussão. E aí depois nós vamos ver o governo Lula, né, o primeiro e o segundo, depois o governo Dilma, depois o governo Temer. E hoje a gente já não está no livro, mas já tem o governo Bolsonaro. Para o retorno da aula, sendo o primeiro dia, hoje tá bom. Aí na aula que vem nós passamos das 9, como de costume. Mas apesar que como a gente não tem intervalo, né? Então, basicamente, é como se estivesse lá na sala de aula, né? Então, ninguém tem dúvida, nós podemos parar por aqui ou tem alguma coisa que vocês querem comentar? Então, Tá. pode falar, Jorge. Por enquanto tá tranquilo, professor. Só fiquei um pouco perdido na questão do assunto, porque como eu não estava acompanhando tanto o livro, né, eu não Uhum. fiz a leitura prévia, então fiquei um pouco meio voando. Mas deu para pegar bastante coisa aí, né? Grande parte o senhor já havia comentado em aulas anteriores, né? Assim, fragmentos, aí dá pra gente fazer interligação aí. Beleza. Então fica assim, boa noite para vocês. Deem uma lida aí. Quando estiver lendo, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar aí no grupo, né? Individualmente, vocês têm meu telefone. E aí, na aula que vem, a gente dá uma destrinchada boa nessa estruturação do plano real, tá? Ô professor, agora assim, já que foi finalizada a aula, eu tenho uma dúvida. Ah, Ela é mais relacionada à economia internacional. Né? O certo. senhor é um cara que tem muita experiência em macroeconomia e tudo mais, o senhor tem uma visão bem ampla, bem mais do que eu aqui, né? Como que o senhor explica, como que é possível explicar o decréscimo da economia global e a China, eu acho que é só a China e tem um outro país que vem aumentando o PIB. Mas isso já vem acontecendo já de um tempo, né? Uhum, Para cá. Isso independe da Covid. Porque a economia chinesa, ela para mim, ela teve dois pontos que diferenciaram ela. E se nós puxarmos aí 20 anos para trás, a China estava junto com o Brasil, estava no mesmo patamar do Brasil. E se ela não passou os Estados Unidos, ela deve passar uhum, agora até o final de 2021.
Então, o que foi fundamental na China foi o investimento forte em educação. Mas não é da forma como a gente faz aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é assim. Ou você fortalece o fundamental e o médio e sucateia o superior, ou você fortalece o fundamental e deixa o médio a desejar, você entendeu? Quer dizer, você não tem Uhum. uma construção amarrada da educação. Isso é fácil de você ver. Aí na UEG a gente não vê tanto isso, porque uma matéria não prende a outra, entendeu? Ela não é Uhum. crédito para outra. Né? Mas se você pegar as outras universidades, a PUC e outras aí, para você fazer uma disciplina, você tem que ter passado naquela anterior, né? Então é um negócio meio amarrado. Agora, esse formato de crédito, ele tem um aspecto, às vezes, até muito mais financeiro do que educacional, porque as pessoas, elas estudam normalmente para aquele período. Então é assim, tipo Uhum. assim, economia tem 4 anos, né? 5 anos, esse curso de você tem 5 anos. Então, aquilo que você estuda no ano para aquele ano, aí você passou para o segundo ano. Aí muita coisa daquilo ficou para trás, esqueceu. Aí você já vai para o segundo, depois para o terceiro. Então você não tem uma amarração, vamos dizer assim, do primeiro ao quinto. Você, para chegar no quinto, você tem que ter todo um conhecimento que você teve aqui na base, que foi o primeiro ano, entendeu? O aluno ele vai estudando, quando é o sistema de crédito, ele vai estudando um semestre, esquecendo e passando para o outro, esquecendo e passando para o outro. Quando chega no final, ele está com a coisa boa na cabeça daquele último semestre, ou do último ano. Os outros ficaram, se perderam no processo. Então é um processo que vocês vão ver isso. A gente tem uma dificuldade incrível de entrar no mercado com segurança. A gente apanha muito quando forma, né? A gente apanha bastante para chegar no nível que a gente precisa chegar. Esse é um ponto. Então a China ela fez uma revolução na educação. O outro ponto foi ela foi assim inteligente em parte. Quer dizer, ela manteve, porque é um sistema comunista, então ela manteve o centro da China é totalmente comunista, né? O governo comunista, com propriedade da mão de Uhum. obra, essa coisa toda. E ela pegou a parte oceânica da China e transformou e criou uma China capitalista. É como se ela tivesse pego assim, o que é bom do comunismo e ela manteve, e o que é bom do capitalismo ela pôs nessa parte oceânica. Então, vamos dizer assim, ela criou um mecanismo através de subsídios, né, subsídios fiscais, financeiros e tal, e também de marcos regulatórios para poder dar segurança para as empresas investirem, principalmente numa economia de esquerda, né, pesada. Ela criou um mecanismo para as empresas de outros países todos viesse a produzir na China. Então, você pega um tênis da Nike, por exemplo, ele não é produzido lá nos Estados Unidos, ele é produzido na China. Às vezes ele não chega nem chegar na China, ele é produzido dentro de um navio, você entendeu? Então, assim, eles criaram eles abriram a economia para determinados setores, para poder fortalecer a produção e a agregação de valor, etc., e mantiveram o corpo central do sistema comunista. Então, é difícil você concorrer, por exemplo, com a mão de obra chinesa, que ela é qualificada e barata. Por quê? Porque você está num governo comunista. E o cidadão ele pertence ao Estado, ele praticamente não pertence a ele, né? Eles regulam do número de filhos, de tudo que você vai ter, do que você vai usar, do que você vai fazer, para poder satisfazer, para poder
vamos dizer assim, por um lado, continuar fortalecendo essa parte comunista via o exército chinês, né, por exemplo assim, e a China moderna, que é essa China oceânica que você tem todo o aparato capitalista nesse país. Então, quer dizer, praticamente todas as grandes empresas estão na China. E aí a China foi fazendo o quê? Ela foi entrando, né? Ela foi entrando nos mercados, por exemplo, no mercado europeu, que ela é forte, e no mercado americano também. Por isso que o Trump, nessa gestão dele, embora o Trump não seja referência para ninguém, mas ele teve uns momentos de lucidez que ele enxergou essa presença forte da China dentro do mercado americano. Por isso que ele começou a criar uma série de hã? O quê? Por isso ele começou a criar uma série de Barreiras. empecilhos aí para a economia, entendeu? Para os chineses dentro, principalmente do mercado americano. Então, a China, ela é assim, ela investiu em educação, investiu em inovação, ela investiu em P&D, quer dizer, ela é o outro mundo, né? É o outro mundo. E está entrando nas áreas estratégicas dos países. Por exemplo, você pega lá em Catalão, na área de mineral. Lá tem nióbio, tem terras raras, que é muito importante para esse processo fabril de alta tecnologia. Quer dizer, foi feita a licitação lá. Quem comprou? Chineses, entendeu? Então, eles foram entrando sorrateiramente praticamente em todos os países, fora a produção que eles têm, que eles conseguem, dentro daquele sistema de produção qualidade total, né? Que na verdade qualidade total não é o que as pessoas pensam, porque no capitalismo você tem que girar ao máximo, o mais rápido possível, os bens. Você não pode ter um produto que ele tem uma qualidade extrema e que você não tem que repor, não tem que trocar ele durante o tempo. Então, você pega, por exemplo, eu tinha uma televisão Samsung 65 polegadas. Ela já tinha uns 12 anos, mais ou menos, 10 anos. Aí começou essas oscilações de energia aqui em função da Enel. Aí teve uns picos de queda e volta, num prazo de menos de uma hora, simplesmente queimou a televisão. Queimou. Eu recebi da Enel, eu entrei com o processo, tal, fiz o negócio direitinho e recebi. Só que a televisão estava perfeita por fora. Aí mandei lá na Radibra, lá para que era o autorizado. Simplesmente não tem conserto. Por quê? Porque a Samsung não fabrica mais as peças para essa televisão. Então, é um produto caro, mas que é para durar tantos anos. E depois você tem que repor para fomentar esse universo capitalista, entendeu? Então, vamos dizer assim, o produto chinês, ele caiu bem dentro desse contexto. Quer dizer, a durabilidade dele é mínima, né? Então, quanto mais rápido você troca, mais você gira, mais você fortalece a sua economia. Então, a China, ela antes da Covid, ela estava crescendo em torno de 11%, né? E depois da Covid, ela caiu aí para algo em torno de 6 e pouquinho, um pouco abaixo. Mas as outras economias estão sentindo muito mais, né? Estão sentindo muito mais. Compreendi. Então, é isso. Não sei Entendi. se expliquei. Sim, sim, explicou. Mas a economia ela é muito dinâmica, né? Uhum. E o negócio que é fundamental dentro do contexto é você ter a produtividade, né? A produtividade é importante. É cada vez que passa você fazer mais com menos, né? Aí inovação e produtividade. E aí que você vai tendo ganhos sobre ganhos, né? Porque cada dia é uma coisa nova, né? Por exemplo, daqui uns dias a gente vê esses filmes futuristas aí,
o celular que a gente já tem, o iPhone e tal, que é fininho, né? Vai ser muito mais fininho, vai ser uma lâmina que vai fazer 10 vezes mais coisa Uhum. que esses nossos atuais fazem, em função da necessidade, né, da dinâmica do processo. Então, para manter nesse mercado globalizado, você tem que estar em constante modificação, né, inserção de tecnologia, mudando processo de gestão, processo de produção. Você tem que estar constantemente acompanhando isso, né? Senão você fica para trás. Né? É Compreendi. incrível, é incrível. Então é isso aí, galera. Então a gente volta na próxima segunda, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e continuem se cuidando, porque esse mês de janeiro a Covid não está brincadeira, né? Quem brincou na passagem do Natal e no Ano Novo, né? Foi para Caldas Novas, foi para Pirinópolis, foi para não sei mais aonde, foi para a praia, Parará, Parará. Tá começando a ver aí as consequências agora da Covid, né? Porque ela, além dela tá sendo mutante, né? Ainda tem ainda, porque aquela fase inicial ainda não acabou, já veio uma segunda onda, né? E isso vai, de certa forma, se a mentalidade, principalmente nossa, do brasileiro, não mudar e a gente entender que nós podemos até esquecer da Covid, mas ela não esquece da gente. Então, se não tiver de máscara, se não manter o distanciamento social, se não deixar passar isso a hora que precisa, a gente vai ter muito problema ainda. E até que tenha vacina, a gente vai ter que ter muito cuidado. E depois da vacina também, né? Eu acho que máscara, por exemplo, nós vamos ter que usar em um bom tempo, mesmo com a vacina, né? Porque tem os processos de reinfecção, essa coisa toda. Eu dei uma entrevista hoje para o programa Cultura em Foco, da Rádio Cultura de Catalão, falando sobre a economia brasileira no ano de 2021 e fiz uma retomada aí de 2020 até para explicar 2021. Vou mandar para vocês aí no grupo. Foi bom porque um amigo meu gravou lá em Catalão, porque a gente, quando está dando a entrevista, você não tem noção se você está indo bem, se você está indo mal e tal. Mas depois eu ouvi a entrevista e gostei. Achei que eu fui feliz nas colocações. E ela está muito dentro dessa discussão que nós fizemos agora, principalmente nesse final da aula. Aí. Então, eu vou mandar para vocês, tá bom? É um áudio lá da Rádio Cultura de Catalão, que eu falei hoje lá. Tá certo? Vou mandar no grupo agora. Então, então até segunda, tá? Tô saindo aqui. Até a segunda. Tiririrí.